gente vai ao cinema, eu vou ao cinema, como provavelmente muita gente da minha geração, né? Desde criança, acompanhado pelos pais. No meu caso, acompanhado pela minha mãe. Era minha mãe, eu e meu irmão. A gente morava no subúrbio, no Rio de Janeiro, no Irajá, e o nosso cinema era o Cine Irajá, ali pertinho de casa. A gente ia a pé, como é a experiência de muita gente, né? E um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme que eu tenho, assim, a lembrança de ter tido um impacto muito grande mesmo, de sair do cinema. Eu não sei explicar o que, porque é uma recordação tão antiga, mas eu lembro de sair dali e ficar depois ver revista, ver fotografias do filme. É um filme chamado Sinfonia Carioca, do Watson Macedo com a Eliana, entendeu? Esse filme entrou, aquilo, né, ficou ali dentro e nunca mais saiu. É um filme que eu vi, isso deve ter sido em 55 ou 56, eu devia ter ou 5 ou 6 anos de idade. E depois revi. Esse filme ele passou no ano do 4º centenário do Rio de Janeiro. Esse filme passou no circuito da Metro, e eu vi no cinema Palácio Higienópolis, ali em Higienópolis, que era também perto do subúrbio, era uma viagem de ônibus, de 20 minutos de ônibus, e foi a última vez que eu vi esse filme, nunca mais vi. E eu vi também, aí já, isso eu estou falando de 65, eu teria então 16 anos. Já, mas repara, já 16 anos já é uma outra cabeça, muito 10 anos depois. E aí revi assim, com o mesmo encantamento, entendendo talvez mais por que eu gostei do filme, sabe? Nessa época, em 56, eu já tinha, em 65, eu já tinha um caderno em que eu anotava todos os filmes que eu via. Esse caderno eu trago comigo até hoje. E tá lá, Sinfonia Carioca. A gente foi criado exatamente assistindo esses filmes, eram os que a gente via, porque a gente não lia legenda, ainda não sabia ler. E mamãe gostava muito desses filmes. A gente morava... na verdade, eu nasci em Barra Mansa, no estado do Rio, porque o papai trabalhava na siderúrgica, ali na Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Então, eu nasci em Barra Mansa. Foi um período breve que eles moraram ali. E nesse período, repara bem, isso é a mamãe que conta, isso eu não tenho essa memória. Eu nasci em 49, ali provavelmente entre 50, 51, 52, no Cine Saudade, em Barra Mansa, mamãe conta isso. Ela nos levou, ela ia ao cinema, ia com a gente, pequeno, nos levou ao cinema para ver Aviso aos Navegantes, que é de 1950, então isso deve ter sido 51, 52 ou no máximo 53, porque os filmes não passavam imediatamente no lançamento, mas também não levava muito tempo para chegar num cinema do interior do estado do Rio. E ela conta que tinha cena de boate, claro, isso eu já vi 500 vezes agora, é uma boate de um navio, lembra que tem um navio? E que aí a gente pequeno viu viu ali no negócio da boate, eles estavam tomando uma bebida e a gente queria guaraná. Eles provavelmente estavam tomando uísque falso. E a gente queria guaraná. E ela disse que a gente ficou o tempo inteirinho da sessão pedindo negócio de guaraná, que quando acabou a sessão, a primeira coisa que ela fez foi levar a gente lá fora e a gente foi tomar guaraná. Repara, então essa história de chanchá, era o que a gente via. Então a minha formação, né, eu diria até de cinema mesmo, né, nesse sentido mais remoto, mais, né, primordial, é desses filmes brasileiros, das comédias da Atlântida, da chanchada, né, desses heróis aí. Essa mudança, digamos, vamos chamar de um revisionismo, isso é feito, eu acho que tem assim, a importância de um Paulo Emílio, ali naquele ensaio grande, Cinema Trajetória no Subdesenvolvimento, ali muito rapidamente, mas ele chega a falar, né, de que a importância da chanchada, a importância como uma forma de manutenção de uma produção constante, é o que a gente fala, mas mais do que isso, de um ponto de vista também cultural, sociocultural, né? Ele fala exatamente da importância do que é a chanchada para a expressão de um país, né? Para você olhar um retrato, para você ver o que você entender, que o cinema é isso, não é independente de gênero, o cinema é isso no mundo todo, né? É uma expressão, né, da gente, né? Tem esse lado antropomórfico, a gente gosta de ver corpos na tela, né? A gente se representa, a gente se identifica, né, com aquelas imagens numa tela,
Então eu acho que o cinema sempre teve, sempre terá essa função, né? Esse papel de ser um retrato, um espelho, uma janela. A gente pode usar todas as metáforas possíveis, né? Com relação à tela, com relação ao cinema, para sustentar essa importância do cinema, esse papel do cinema. Então eu acho que esse momento, a gente, quer dizer, no meu caso pessoal, eu acho que, como eu estou contando aqui de criança, traz eu acho que essa coisa do crescimento mesmo, né? De criança, de jovem, depois dessa juventude, depois do início de um processo já em que você já está adulto, em que você já também começa a pensar coisas de formas diferentes. E eu acho que esse contato, eu tive um contato com Paulo Emílio em 77, pouco antes de eu ir para o meu doutorado, ali na Universidade de Nova York, mas antes desse doutorado eu já tinha feito exatamente uma dissertação de mestrado em que eu analisava o papel das fotos de cena na criação do estrelismo brasileiro que vinha da Atlântida. Isso agora, em retrospecto, eu vou fazer um parênteses aqui, é uma reflexão que eu acho que eu começo também num processo de autoanálise a entender por que eu gosto tanto dessa questão da sala de cinema, dessa situação espectatorial de você estar dentro de uma sala vendo filme, a importância dessa coisa exterior, do projeto mesmo, de uma arquitetura, de uma sala, onde do lado de fora você tinha uma marquise e você tinha, ali aos lados, você tinha o cartaz e você tinha aquele conjunto que variava de 4, 6, 8, às vezes 10 fotos de cena, e aquilo ali fazia com que você parasse na porta do cinema ali e ficasse imaginando narrativamente uma relação de uma foto com outra, entende? Essas fotos, elas em geral, elas eram fotos de estilo, eram fotos de publicidade e traziam esse lado, por exemplo, de uma construção estelar, né? Uma iluminação perfeita, né? Assim, tudo muito modelado a partir do cinema dominante, que era uma relação que a gente sabe também é interessante, complexa, né? Profunda com esse cinema hegemônico. E aí eu acho que esse trabalho começou a me chamar a atenção exatamente a partir da fotografia fixa e da construção desses modelos estelares. Eu comecei a entrar mais nesse entendimento do que era o próprio cinema, entende? Da relação de publicidade com o cinema, da relação do cinema com a sala, com o seu espaço de recepção, com o seu espaço de fruição. E eu acho que aí você, claro, aí você vai estudando, você entra mesmo num caminho sem volta. Eu acho que a questão do musical, ela é um aspecto, mas se você pensar na ideia do gênero, entende? Do cinema de gênero, né? Eu acho que houve um preconceito, eu acho que isso também é coisa do passado, né? Houve um preconceito contra o cinema de gênero, né? O cinema, vamos chamar assim, cinema de gênero versus um cinema autoral, entendeu? Então houve um momento que eu acho que é importante, são momentos, entende? Eu acho que a gente está sempre fazendo revisão e sempre está tudo, ainda bem, né, em movimento, né? E aí eu acho que é um momento, por exemplo, desses chamados cinemas novos, inclusive no Brasil, que rejeitou muito o cinema de estúdio. Uma das coisas que a gente pode explicar, dentro dessa ideia de cinema de estúdio está o cinema de gênero, onde o musical é uma expressão. Mas eu acho que esse preconceito era também contra um cinema, às vezes de faroeste, um cinema policial mais barato, o melodrama, entende? Sempre tudo foi assim, diante de um cinema, entre aspas, que se considerava de arte, né? Um cinema autoral, esse, digamos que era um cinema menor, né? Eu acho que a grande mudança que a gente tem, uma das grandes mudanças é o fato, por exemplo, aí dessa importância dos estudos culturais, entende? De acabarem com essas dicotomias, com certas dicotomias, de trazer à tona a questão do próprio preconceito acadêmico, das próprias escolhas, dessa própria hierarquização, entendeu? Acho que a gente entende, dá para entender que tem filmes e filmes, mas eu acho que, enfim, sabe, eu estou falando por mim mesmo, eu fui criado dentro de um cinema de um momento e também curto, também gosto, também, por exemplo, o fato de eu ter assistido numa idade, eu diria, jovem também, jovem aí, na mesma época que eu estava vendo, provavelmente, essa segunda reprise do Sinfonia Carioca, muito próximo dali eu estou vendo Vidas Secas, eu estou vendo principalmente Morangos Silvestres, que é um filme que mudou a minha cabeça. Isso eu percebo nesse tal caderno,
que eu anotava, é muito engraçado isso. Você vai vendo, assim, é uma coisa de... Eu mesmo eu estou pensando em pegar esse caderno e pensar sobre cinefilia juvenil. O que é isso? E olhar como é que você escrevia o nome dos filmes. Às vezes eu fazia um negócio colorido, às vezes com aquarela, desenhava o título do filme. De repente vem assim, Morangos Silvestres, em preto e branco, com uma letra toda. Ali você nota até que tem algo, alguma coisa causou um certo impacto, entendeu? E causou um impacto e você percebe que é uma mudança. Então você também está, você sabe, você está no meio de, sabe, você está vendo esses filmes, você também está crescendo, você... Por exemplo, uma coisa interessante que eu vejo, eu sinto nesse caderno, me chama a atenção também para algo que tem a ver com a questão da exibição. Eu cresci, eu acho que eu tenho o privilégio de ter crescido, você também, eu acho, num momento de uma geração que a gente via de tudo. E a gente via o que hoje, por exemplo, é absolutamente impensável. Você via filme como 8,5 num cinema de subúrbio, em sessões normais de 2, 4, 6, 8 e 10. 8,5 do Fellini eu vi no Cine Leopoldina, que era um dos cinemas perto lá de casa, entendeu? Normal, você ia ver como você ia ver a Sinfonia Carioca ou Cantando na Chuva, a mesma coisa. O Kurosawa, Os Sete Samurais e principalmente Rashomon, eu assisti no Cine Mascote, do Meyer. Sessão normal, todo mundo é namorados, todo mundo ia como se fosse ver, comparando hoje aí um blockbuster, entende? Não, era o cinema, era o que tinha, era... Então eu acho que esse tipo de coisa também é interessante, que numa formação não tinha essa coisa de criação de guetos, tinha um cinema, você ia. Claro que tinha o cinema que passava de tudo, na verdade o que eu estou falando era... Sabe, demorou um pouco para aparecer essa coisa do cinema de arte ali no Rio, que é o Cine Alvorada, em Copacabana, depois o Cine Paissandu, Tijuca Palace, o Cine Arte UF, que eu tive a chance de ter ido na inauguração para ver um filme do Vaida, Samson, entende? Em 12 de setembro de 1968, eu estava ali naquela sessão inaugural. Repare, bem dentro desse movimento já de um cinema, digamos, vamos botar assim... mais avançado, de um cinema diferenciado, de um cinema... Mas, enfim, mas sempre gostei de tudo, então, não, sabe, assim, eu acho que eu tive essa sorte de estar num momento de formação em que você via tudo, de tudo, num cinema perto de você, entendeu? Então, essas coisas misturavam. Vou entrar agora num tema que é uma coisa que eu vou correr para... Vou tentar pesquisar. Veja bem, você está falando, foi bom ter trazido isso, porque ali você tinha o Cine São Luís, lindíssimo, em 1937, era talvez a joia ali do Rio de Janeiro, né, desse circuito do Ribeiro, né? Era digamos que não uma cópia, era uma espécie de um mini Radio City Music Hall, Art Deco, muito bonito, 1937, né? Então esse cinema era o cinema que dominava aquela região. Ali já tinha o Politeama, também do outro lado do Lago do Machado, que também era do Ribeiro. E você tinha o São Luís, que era um grande cinema lançador, como era o Palácio, como era o Roxy, né, de Copacabana. Mas ali naquela região, o Palácio e o São Luís eram os cinemas de ponta dessa empresa, né? Então eles passaram tudo, até 1951, 52, inclusive os filmes mexicanos. O que acontece? Em 52, inaugura-se o Cinema Azteca, né, da distribuidora Pelmex. Então era um cinema que virou o lançador dos filmes mexicanos que passavam então também no circuito do Ribeiro. Ou seja, a 2 quadras do São Luís inaugura-se um cinema que vai tirar do seu Ribeiro esse gueto mexicano, entendeu? O que vai acontecer? Veja bem, Guilherme, a intuição aí. Por que tem Maria Antonieta Pons em 1952 com Oscarito fazendo aquele número num filme que se intitula Carnaval Atlântida? Me explica. Você entendeu? Não tem tudo a ver? Não tem tudo a ver. Por que o Ribeiro vai trazer a grande rumbeira,
do México, entende? Que trabalhava nos filmes da Pelmex e que certamente a partir da inauguração do Azteca iriam pular do São Luís para o Azteca, entende? Que tipo de comentário está sendo feito ali quando ele traz essa contrata para ser... Foi o único filme que ela fez no Brasil, é Carnaval Atlântida, para fazer aquele número com Oscarito, entende? Onde tem a rumbeira dançando e ao mesmo tempo tem esse professor Xenofontes de filosofia grega, todo sem jeito, dançando ali com ela numa espécie... Não é nem paródia, eu não diria, ele está tentando... Essa ideia, por exemplo, ali está o confronto, digamos, né, dessa latinidade, o Brasil com o México, né, o Brasil com essa América Latina toda, quer dizer, repara bem o que tem de coisas interessantes para a gente observar naquela dança. Não é à toa que o filme Carnaval Atlântida é de 52 e, por coincidência, o Cine Azteca inaugura-se em 1952. Também, claro, não era tão grande quanto São Luís, mas também não era um cinema pequeno. Eram 1.780 ou 1.870 lugares. Eu faço confusão com essa... Era um grande cinema, entende? A importância da chanchada, dessa comédia, né, desse cinema popular é tão forte, a memória dele foi tão forte, que não há como você simplesmente se desvencilhar, entende? Ela ainda permaneceu, ela ainda durou. Na verdade, ao longo dos anos 60, mesmo durante o período do Cinema Novo, você tem filmes, eu diria assim, tão dessa comédia popular, tem até chanchada mesmo, chanchada com números musicais tal e qual. Ali na primeira metade dos anos 60 você vai encontrar. Mas ali 66, 67 você ainda tem, né? Está presente ainda. Essa memória durou. A gente tende, erroneamente, a pensar que o Cinema Novo chegou e de repente enterrou. E não é assim, as coisas não acontecem dessa maneira, entende? Se você pensar bem, olhando, fazendo uma revisão, a chanchada dessa comédia permaneceu ao longo e conviveu com o Cinema Novo também, entendeu? A gente está falando aqui 66, 67, filmes ainda com Anquito e outros, tem filmes assim, tem filmes, Vitor Lima dirigindo ali 66, 67, entende? Se você pensar, por exemplo, que para mim eu acho que a primeira pessoa que recuperou bem, né, isso que você está querendo comentar, está introduzindo aqui, é o Joaquim Pedro com Macunaíma e Grande Otelo. Essa colocação ali no filme de Grande Otelo num papel principal, mas também ali em papéis secundários, Zezé Macedo, Wilza Carla e outros que a gente vai olhar, eu acho que ele pegou bem. Ele foi fazer uma revisão não só do cinema, da cultura brasileira. A gente está falando do modernismo ali dos anos 20, de um texto literário importante, entende? Que tem, por exemplo, isso que a gente comenta muito do ponto de vista teórico, da carnavalização, entendeu? Que é uma área, uma coisa que a gente pode ficar aqui passando um mês falando disso, mas não é o caso. Você vai ver, por exemplo, que o Joaquim Pedro, ele conseguiu fazer essa fusão muito bem, lá de trás, juntando esse lado do popular, né, do deboche, desse lado carnavalizado, antropofágico mesmo, ele vai buscar isso lá no modernismo, né, do Mário de Andrade, entende? É interessante isso. E ele inserir a chanchada, essa tradição dentro desse momento, é uma sacada. Eu acho que ele foi realmente a pessoa que mais entendeu do cinema novo e o mais talentoso, talvez, para fazer realmente essa fusão, para fazer essa passagem, entende? E eu acho que isso é o reconhecimento, entende? De repente, uma revisão que o próprio Cinema Novo fez do reconhecimento dessa tradição. E a gente só pode, sei lá, eu só posso ver isso com um momento de inspiração, uma coisa positiva, construtiva, afirmativa, eu acho, da cultura, da arte brasileira, do cinema brasileiro.